Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula Identificação do Problema. Nesta aula, vamos estudar com profundidade uma das fases mais importantes do ciclo das políticas públicas, a etapa de identificação do problema público. Essa fase é considerada o ponto de partida de todo o processo de formulação de uma política pública. Antes que qualquer ação seja pensada, é necessário reconhecer que há um problema coletivo que demanda atenção e resposta do Estado. Mas afinal, o que é um problema público? Um problema público é uma situação concreta da realidade que afeta negativamente a vida de uma coletividade e que não pode ser resolvida individualmente. Trata-se de uma questão que exige intervenção estatal e que, por isso, precisa ser incorporada à agenda pública. Problemas como a insegurança alimentar, o desemprego juvenil, a precarização da educação básica, o aumento da violência urbana ou a crise ambiental são alguns exemplos clássicos. Eles não surgem do acaso, são resultado de processos sociais, econômicos, políticos e históricos complexos. É importante compreender que nem toda demanda social se transforma imediatamente em um problema público. Para isso acontecer, é preciso que a sociedade reconheça a gravidade da situação e pressione por soluções. A mídia, as organizações sociais, os movimentos populares, os parlamentares e as próprias instituições estatais desempenham papel fundamental nesse processo de tornar visível o que antes era negligenciado. A identificação do problema público, portanto, depende da mobilização de diferentes atores e da análise de dados concretos. Estatísticas, estudos acadêmicos, relatórios técnicos, denúncias da população e investigações da imprensa são instrumentos importantes para sustentar o diagnóstico. Quanto mais sólido e bem fundamentado for esse diagnóstico, maiores são as chances de que a política pública elaborada a partir dele seja eficaz. Um erro comum nessa etapa é confundir sintomas com causas. Por exemplo, se uma cidade sofre com enchentes recorrentes, o acúmulo de água nas ruas é apenas o sintoma visível. As causas reais podem estar relacionadas à ausência de drenagem urbana, à ocupação desordenada do solo, à impermeabilização do solo urbano e à falta de planejamento ambiental. Portanto, a identificação correta do problema exige um olhar técnico, multidisciplinar e atento às dimensões estruturais da realidade. Outro aspecto relevante é que a definição do problema também é um ato político. Ao escolher qual problema será priorizado e como ele será interpretado, o poder público está, na prática, definindo prioridades, alocando recursos e afetando a vida das pessoas. Por isso, a participação social é indispensável. Audiências públicas, conselhos participativos, consultas populares e o diálogo com organizações da sociedade civil são formas legítimas de ouvir quem vive o problema na pele, garantir que sua voz esteja presente no processo. Além disso, a maneira como o problema é apresentado influencia toda a política que virá depois. Se ele for mal formulado, toda a política corre o risco de ser mal direcionada, ineficiente ou até de agravar a situação. Portanto, essa não é apenas uma etapa inicial, mas uma fase estratégica, que determina os rumos da ação pública. Em resumo, reconhecer a etapa de identificação do problema público é compreender que nenhuma política nasce do acaso. Toda política pública bem-sucedida começa com uma leitura atenta, crítica e participativa da realidade. É a partir dessa leitura que se constroem soluções adequadas, justas e efetivas. Até a próxima aula e bons estudos!